Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, presta atenção e chega bem pertinho. Se você tá com o celular na mão, se você tá vendo pelo computador, é pra você mesmo esse recadinho aí. Bom, olha só, agora a nossa aula de ginástica, eu decidi não fazer uma aula de ginástica, mas eu decidi bater um papo com vocês. Porque o que acontece? Todas as aulas de ginásticas que eu fiz, né? Tem o professor Glauco, a professora Neuza, a Juliana, o Adilson e a Vanessa, né? Todos estão compartilhando, cada um na sua... alguns no YouTube, outros tem blog, enfim. E cada professor tem a sua característica. As minhas aulas de ginástica, eu gravei vídeos de todos os grupos musculares. Tudo que dá pra fazer dentro de casa, né? Ah, só isso então? Não, tem muito mais coisa. Porém, nós já trabalhamos grupo muscular peitoral, abdômen, ombro, costas, lombar, glúteo, posterior, quadríceps, panturrilha, né? A panturrilha eu acho que a gente foi o que menos trabalhou. Porém, todo exercício que a gente faz, a gente trabalha um pouquinho da panturrilha. Mas a gente praticamente já trabalhou todos os grupos musculares, certo? E o que acontece? Por que eu agora quero só bater um papo com vocês? Porque eu venho falando ao longo das aulas que a gente precisa trabalhar sempre o corpo num todo, né? Não só, por exemplo, os músculos da frente, não só os músculos de trás. Por exemplo, muitas meninas e mulheres gostam de ir para academia, mas gostam de trabalhar somente a perna, né? E os homens gostam de trabalhar mais a parte superior, não a perna. Então você tem que estar sempre trabalhando isso num contexto geral, sempre equilibrado. O equilíbrio é muito importante. E é por isso que eu quero gravar esse vídeo, o equilíbrio. Aí eu falei daquele grupo muscular, por exemplo, se você treinar só peitoral, você acaba fortalecendo muito o seu peito, né? E aí você acaba ficando um pouquinho mais corcunda. Você vê que as costas estão um pouquinho assim? Pois é, por quê? Porque o seu músculo está forte. E ele forte, ele puxa mais. E aí, então, se você trabalhar as costas, você acaba arrumando essa postura. Então, atividade física ela é boa para muitas coisas mesmo. Por exemplo, para melhorar a postura, como eu falei para vocês. Ao longo do tempo, ao longo da idade, nós vamos sofrendo um processo catabólico, nós vamos perdendo massa muscular. Então, a atividade física serve para você não perder a massa muscular num processo rápido que o corpo leva, né, que o corpo tem, ou às vezes até ganhar massa muscular para ter uma idade, quando você ficar mais velho, a sua musculatura ela aguentar você caminhar, você fazer as suas atividades diárias, porque a musculatura ela vai perdendo se você não faz atividade física. Eu falei também na aula de alongamento sobre a expansão do tórax. Quando você faz atividade física, aumenta, dilata o seu pulmão, porque o seu corpo vai precisar de mais oxigênio, e aí ele vai se adaptando, ele vai aumentando, você aumenta a sua caixa torácica. Então, aumenta a massa muscular. Às vezes a pessoa vem para atividade física para emagrecer, e aí ela começa a ganhar peso. E ela acha que é porque tá engordando, né? Realmente, quando você faz atividade física, por isso que o equilíbrio é muito importante, por isso que eu quero falar algumas coisas para vocês aqui. Quando você faz atividade física, você sente mais fome. O seu corpo ele vai precisar de mais nutrientes, de mais alimento. Se você conseguir equilibrar isso, então você vai ter um resultado muito melhor. Porém, você começa a ganhar massa muscular e você começa a diminuir gordura. Por quê? Porque a gordura ela é mais leve do que a massa muscular. Então, quando você ganha massa muscular, você acaba ganhando mais peso, só que você acaba diminuindo gordura e você acaba achando que você está engordando. Porém, você olha no seu corpo, mas seu corpo está melhorando. Entendeu? E aí entra nesses conflitos, né? É muito importante também ter esse equilíbrio aí de conhecimento, entender como a sua mente funciona, para você entender os seus resultados também. Tem muitas pessoas que com traços de personalidade, tem pessoas que têm traços de personalidade que têm mais dificuldade de emagrecer. Tem pessoas que têm traços de personalidade que gostam muito de se alimentar, de comer coisas gostosas, doces, essas coisas. Tudo é autoconhecimento. Então, o que eu percebo? Que por exemplo, cada especialidade, quando começar
quando começaram a fazer o médico, por exemplo. Antigamente o médico ele cuidava de tudo, ele cuidava do dente, ele cuidava da mente, ele cuidava do corpo, do joelho, do coração, era um médico para tudo. E aí começou a setorizar os médicos. Então agora é um médico cardiologista, um médico otorrino, um médico do ortopedista, é o médico. Então cada médico tem a sua especialidade. E aí o que aconteceu com isso? Esqueceu-se o contexto geral, a pessoa como um todo. Não se separa corpo e mente, foi o que a gente aprendeu na educação física. E o corpo e a mente, ele não se separam. Eles são a mesma coisa. Por isso que quando você faz atividade física, sua mente ela fica saudável. Ah, mas dizem que você tem que estudar, que você tem que ler, que você tem que fazer isso, né? O tratamento do Alzheimer, no começo do Alzheimer, o tratamento primordial do Alzheimer era a leitura e atividade física. Depois os especialistas chegaram à conclusão que a leitura não era importante, o mais importante era a atividade física. Pois é. Atividade física é algo que vai fazer a sua mente. E aí, vendo tudo isso que eu falei, de corpo e mente não se separam, corpo e mente é a mesma coisa. Não existe você trabalhar o seu corpo sem trabalhar a sua mente, não existe. Não existe trabalhar a sua mente sem trabalhar o seu corpo. Isso não existe, nós somos uma coisa só. Por isso que médico não deveria ser separado. O médico deveria entender, o médico do joelho, especialista de joelho, deveria entender como que a mente funciona. Deveria entender como os dentes funcionam. Existem muitos relatos de pessoas que têm problemas de dores nas costas, problemas cardíacos por causa do dente. E o médico cardiologista ele não sabe disso. Aí ele vai ficar te passando remédio, e o problema está no dente. Ele nunca vai descobrir isso. Por isso que autoconhecimento é tudo. Você conhecer o seu corpo como um todo. E você nunca separar corpo e mente. Então, por exemplo, nós estamos fazendo atividade física, mas não é somente atividade física. Você tem que ter essa mudança de mentalidade. Quando você começa a mudar a sua mentalidade, os seus resultados eles aumentam muito mais. Existem pesquisas, vou falar 2 pesquisas para vocês saberem. Eu tô falando bastante agora, a nossa aula vai ser só essa conversa, porque para vocês entenderem. Nossa, até acabou a música lá, acabou a bateria. Vou ligar lá, peraí. Falei tanto que acabou a música. Vou falar 2 pesquisas para vocês, não deixa eu esquecer. Esperando ligar aqui, peraí. Agora vai. Daqui a pouco já começa a tocar. Bom, aí as pesquisas eram o seguinte, era um grupo de pessoas que tinham uma doença, sei lá, degenerativa, não sei que doença que é, uma doença. E aí separaram os 2 grupos e falaram assim, esse grupo vai tomar um remédio que ele tá em teste, porém 100% das pessoas melhoraram quando tomar esse remédio. Só que o remédio não tinha nada, era tipo farinha. E chegou para esse grupo aqui e falou assim, esse remédio tá em teste, nós vamos testar esse remédio em vocês, né? Lógico que eles se inscreveram para testar, lógico, né? Não era assim, não foi por livre e espontânea vontade que todo o grupo, né, se inscreveu. Porém, esse medicamento, ele está em teste. Não se sabe ao certo ainda se ele vai dar resultado ou não. Mas é uma esperança de que dê certo. E os 2 remédios não tinham remédio nenhum, era tipo farinha. Cápsula de farinha. O que aconteceu? O grupo que tomou o remédio e que falaram que o remédio era eficaz em 100% das pessoas, o grupo melhorou muito mais do que esse outro grupo aqui. Melhorou daquela doença, sendo que eles não estavam tomando nada. Entendeu? Por quê? Porque é a mente que manda, é a mente. A nossa mente, eu já venho falando isso, a nossa mente, ela materializa tudo que você vê em volta. Tudo que você está vendo em volta é a sua mente que materializa.
Outra pessoa, ela enxerga tudo aquilo que você está enxergando, porém diferente, com cores diferentes. Pois é. Sabe aquele teste lá uma vez que rodou no Facebook, essas coisas? Que cor que você está enxergando? Ah, tô enxergando tal cor. Não, tô enxergando outra. Tô enxergando aquela. Pois é. Por quê? Porque a cor, ela não existe. Quem produz a cor é a sua mente. Por isso que tem pessoas que enxergam de um jeito e tem pessoas que enxergam do outro. Porque a sua mente, ela materializa tudo. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, se você quer ter saúde, você primeiro tem que começar na sua mente. A sua mente, ela precisa... você precisa incluir isso na sua mente. Certo? Se você se olhar no espelho e falar, puxa, eu tô gorda, tô feia, tô isso... É isso que você vai se tornar. Seu corpo, ele vai se modificar para aquilo que você está falando. Lembra que na Bíblia falava? A palavra tem poder? Pois é isso que significa. E aí, o que acontece? A outra pesquisa. Tinham 2 grupos de pessoas onde eles iam fazer abdominais, exercícios abdominais. Um grupo, ele ia fazer o exercício abdominal na prática. Ele ia pegar lá, ia fazer lá as repetições, as séries que foi programado. O outro grupo não ia fazer os exercícios. O outro grupo só ia imaginar que estava fazendo os exercícios. Então eles iam parar um horário do dia, ia sentar assim e ficar imaginando que estava fazendo abdominal, exercício. E aí, no final da pesquisa, descobriu-se que os 2 grupos tiveram resultados significativos com relação ao abdominal. Tanto o grupo que fez, como o grupo que só pensou. Isso é mais uma prova de que a sua mente, ela materializa aquilo que você pensa. E o que você está pensando agora? O que a sua mente, ela fica pensando o dia inteiro? Você fica assistindo o Globo o dia inteiro? Tipo assim, morreu não sei quantas mil pessoas nesse dia, no outro dia morreu mais não sei quantas mil, no outro dia... só desgraceira que aparece na televisão. Se você está só escutando isso, só assistindo essas coisas, isso quer dizer que a sua mente vai materializar essas coisas. Simples assim. Ah, professor, mas por que então eles ficam só colocando desgraceira na TV? Por um viés que nós temos. Nós temos o viés da negatividade. Sabe quando tudo vai bem, mas uma coisinha vai mal e você foca ela naquela coisinha? Sabe quando você tem vários comentários nas suas redes sociais, todos elogiando o seu trabalho, mas tem um comentário que fala mal de você, reclama ou fala alguma coisa negativa, e você se preocupa com aquele comentário e não com os outros 10, 20 comentários bons, você se preocupa só com aquele comentário ruim, porque a sua mente, ela foca no negativo. É o viés da negatividade. A sua mente, ela foca no negativo. Se a imprensa, a televisão começar a colocar só laços de família, amor de mãe, né? Só coisas bonitas, né? Só coisas legais que não tem coisas negativas, não vende. E a imprensa, ela precisa vender. O que ela precisa vender? Os comerciais, ela precisa vender os patrocinadores, precisa vender os produtos que os patrocinadores vendem. Ela precisa vender. E como ela vai atrair você? Falando coisas negativas. Se ela falar coisas boas, positivas, você não vai assistir. Nem você e nem a maioria da população. Pois é assim que a sua mente funciona. Então, essa aula aqui foi mais um bate-papo para você começar a ter essa noção aí de equilíbrio entre corpo e mente. Tem gente que vai na academia e se mata lá, pum, 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 pum. Vou fazer não sei quantas aulas por semana para emagrecer, isso dá resultado. Mas, gente, ela não consegue dar conta muitos anos assim. Não dá. Por isso que a atividade física leve e você leva por vários anos, junto com a alimentação. Atividade pesada, atividade muito pesada, é para momentos específicos. Não para a vida toda. A vida toda você tem que fazer atividades leves. Por isso que eu sempre faço atividades aqui leves, 3 exercícios. Porque não adianta. Não vai adiantar, você não vai dar conta de fazer atividade pesada por muitos anos. O seu corpo não vai aguentar. Consegue entender? Pois é. Então, trabalha aqui o equilíbrio entre corpo e mente, tá bom? Bom, é isso. Esse foi o recadinho aí pra vocês. Era algo que eu queria falar pra vocês.
Mas durante as aulas eu falo bem pouquinho, sobre um pouquinho, pincelo, né? Aqui eu juntei mais ou menos todos os assuntos. Valeu, gente!